Olá, como vão todos, tudo bem? Hoje vamos fazer uma aula aqui sobre alguns exercícios, dois exercícios do ITA e um exercício do IME a respeito de função exponencial. Espero que vocês gostem aí e possam ajudar vocês. Olha o exercício aí do ITA. Sejam as funções f e g duas funções definidas por f de x é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 3 vezes o seno de x menos 1. E a função g de x é igual a meio elevado a 3 vezes o seno ao quadrado de x menos 1, onde esse x é um número real, varia para os números reais. A soma do valor mínimo de f com o valor mínimo de g é igual a... Então ele quer saber qual é o valor mínimo da função f, qual é o valor mínimo da função g. Bom, podemos perceber que a função f é uma função exponencial, pois temos raiz de 2, elevada a uma outra função, que é uma função trigonométrica. A função exponencial base raiz de 2 é uma função crescente. Por quê? Porque a base é maior que 1, pois raiz de 2 é maior que 1. Logo, ela assume valor mínimo quando for o menor expoente possível. Ou seja, 3 vezes seno de x menos 1 tem que ser o menor número possível. Já a função g de x tem a base meio. Ela é uma função decrescente, porque a base está entre 0 e 1. Como a base está entre 0 e 1, ela é decrescente, ela terá um valor mínimo quando seu expoente for o maior possível, ou seja, quando 3 vezes seno ao quadrado de x menos 1 for o número maior possível. Vamos ver como fica isso então. Observe na função f, exatamente o que eu falei para vocês, só que função f assume o valor mínimo quando 3 seno de x menos 1 for mínimo, menor possível, porque ela é uma função crescente. Na função crescente, quanto menor o valor do x, menor o valor de sua imagem na exponencial. Portanto, qual é o valor 3 seno de x menos 1 quando será mínimo? Será mínimo quando o seno for mínimo. Quando que o seno de x é um menor valor? O seno de x é uma função onde seu conjunto de imagem está compreendido entre os números 1 e menos 1. Então, o menor valor do seno de x é menos 1. Se nós substituirmos seno de x por menos 1, teria 3 vezes menos 1, menos 1. Então, 3 seno de x menos 1 ficaria igual a menos 4. Teríamos que o expoente do raiz de 2 teria que ser igual a menos 4. Substituindo 3 seno de x menos 1 por menos 4, temos raiz de 2 elevado a menos 4. O valor mínimo da função f é o número 1/4, é o menor valor dela. Agora, como que funciona a função g? Vamos ver. A função g de x é uma função exponencial decrescente. Ela vai assumir o valor de mínimo quando 3 vezes seno ao quadrado de x menos 1 for o maior valor possível. Por quê? Porque numa função exponencial decrescente, quanto maior é o valor do x, menor é o valor de sua imagem. Portanto, quando que 3 seno ao quadrado de x menos 1 assume valor máximo? Ele assume valor máximo quando o seno for 1 ou menos 1. Por que 1 ou menos 1, Ronaldo? Porque tanto 1 ou menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Então, o maior valor de seno ao quadrado é 1. Sendo seno ao quadrado igual a 1, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Ou seja, o expoente da função g de x vai ter que ser igual a o número 2. Substituindo na função g de x meio elevado a 2, temos que também o valor mínimo da função g também é o número 1/4. Como nós queremos na questão a soma desses dois valores, 1/4 mais 1/4 é igual a meio. Portanto, a soma do valor mínimo de f com o valor mínimo de g é igual a meio. Alternativa D de não desista jamais. Beleza?
Espero que tenham gostado do exercício. Vamos ver um próximo. Olha só, mais um exercício do ITA. Se A pertence aos números reais, com A maior que 1, A é um número real maior que 1, conjunto de todas as soluções reais da inequação A elevado a 2x vezes 1 menos x maior que A elevado a x menos 1 é? Bom, estamos falando de uma função exponencial, uma inequação exponencial cuja base é a constante A. Só que nós sabemos que esse A é maior que 1. Se é maior que 1, a função é estritamente crescente. Sendo estritamente crescente, em uma inequação você conserva os expoentes, cancela as bases e conserva a desigualdade. Conserva um sinal de maior. Portanto, como ficaria isso? Teríamos 2x vezes 1 menos x maior que x menos 1. Então, fazendo a distributiva ali, eliminando os parênteses, menos 2x ao quadrado mais 2x, traz o x e o menos 1 para o primeiro membro, fica menos x mais 1 maior que 0. Temos uma inequação do segundo grau, 2x ao quadrado menos x menos 1 menor que 0. Por que que era maior e ficou menor, Ronaldo? Porque aqui nessa passagem aqui, nós multiplicamos todo mundo por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, você tem essa inequação. Como que eu resolvo uma inequação de segundo grau? Encontro as raízes, calculando as raízes aqui, a soma dá meio e o produto dá menos meio, então 1 e menos meio. Olha só, resolvendo a inequação, obtemos como raízes menos 1 sobre 2 e 1. É uma sentença cujo gráfico é uma parábola, com concavidade voltada para cima, logo possui sinal negativo. Por que estou procurando sinal negativo? Porque eu quero, quando essa função for menor que 0, ela é menor que 0, quando a parábola está abaixo do eixo x. Ela está abaixo do eixo x, ela tem um sinal negativo. Aqui eu tenho o número menos meio, aqui eu tenho outra raiz 1. Portanto, é um intervalo que está compreendido entre menos meio e 1. Os dois abertos, porque não tem o sinalzinho de igual na desigualdade aqui, é só menor. Solução, x maior que menos meio e menor que 1. Resposta C de coração. Tranquilo o exercício, só lembrar da propriedade da função exponencial em inequações quando a base é maior que 1 ou menor que 1 e maior que 0. Olha agora o terceiro exercício, o exercício do IME. Seja A uma função real de variável real x, tal que E, quem é E? E é o número de Euler, é um número irracional, vale 2,718 e segue infinitamente, aproximadamente 2,718. E elevado a 2x menos 2 vezes E elevado a x vezes a função ax mais 1 igual a 0. Para todo número real x, nessas condições, temos item A. Temos que, se a imagem de 0 é 1, ax é igual a a menos x, ou seja, está falando que ela é uma função par para todo número real x, e não existe nenhum x diferente de 0 satisfazendo a relação ax igual a 1. Ou ele fala se é o item B, se é o item C, se é o item D, se é o item E, nenhuma das alternativas. Bom, posso garantir para vocês que a alternativa correta é a resposta A. Por que, Ronaldo, a resposta A? Veja bem, vamos analisar o primeiro caso. A imagem de 0 é 1? Bom, primeiro vamos escrever a função isolando a função A. Se eu pego 2e elevado a 2x,
mais 1 dividido por 2 elevado a x, escrevendo a função a, ela teria essa cara aqui, ó. Se nós substituirmos x por 0, teremos que a de 0 é igual a e elevado a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. E elevado a 0, 1 mais 1, 2. E embaixo, 2 vezes e elevado a 0. E elevado a 0, 1. 2 vezes 1, 2. 2 sobre 2, 1. O primeiro item do item A é verdadeiro. Segundo item, ela é uma função par. Ax é igual a a menos x? Sim, é uma função par. Por que ela é uma função par? Veja bem, vamos calcular a imagem do menos x. A imagem do menos x é e elevado a 2 vezes menos x mais 1 sobre 2 vezes e elevado a menos x. Quando eu tenho uma potência de expoente negativo, eu inverto a base e troco o sinal do expoente. Então, e elevado a menos 2x ficaria 1 sobre e elevado a 2x. E 2 vezes e elevado a menos x ficaria 2 dividido por e elevado a x. Tirando o mínimo múltiplo comum no numerador, nós temos que e elevado a 2x é um MMC. Então, dividido por e elevado a 2x dá 1, 1 vezes 1, 1, mais, dividido por 1 dá e elevado a 2x vezes 1 e elevado a 2x. Então, nós temos no numerador 1 mais e elevado a 2x sobre e elevado a 2x e no denominador 2 sobre e elevado a x. Nós podemos fazer o quê? Podemos simplificar os denominadores dessas duas frações, do numerador e do denominador. E elevado a 2x simplifica com e elevado a x, sobra e elevado a x aqui. Sobrando e elevado a x, e aqui fica o número 1, fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós teremos 1 vezes 1 mais e elevado a 2x, e elevado a 2x mais 1. E e elevado a 2x vezes 2, 2 vezes e elevado a x, que é igual a quem? A função ax. Portanto, ax é igual a a menos x. A função é uma função par para todo x real. E por último, mostrar que não existe nenhum x diferente de zero, tal que a função fique igual a 1. Bom, olha só, se nós igualarmos essa sentença a 1, passarmos aqui, sentença do a igual a 1. Passarmos o 2 vezes e elevado a x multiplicando 1, isolado depois todo mundo no primeiro membro, eu tenho essa equação formada aqui, ó. Que eu tenho e elevado a x elevado ao quadrado, mais 1, menos 2 vezes e elevado a x. Eu posso substituir e elevado a x por y, e eu teria y ao quadrado menos 2y mais 1. Isso dá resolvendo essa equação de segundo grau, dá um y igual a 1. Para y igual a 1, então y é igual a e elevado a x. E elevado a x é igual a 1. E elevado a quem dá 1? É simplesmente e elevado a 0. Portanto, x só pode ser igual a 0 para que a elevado a x seja igual a 1. Satisfaz também a última sentença. Portanto, a alternativa A. As demais é em consequência dessa. Beleza? Exercício muito bacana isso daí. E dá uma estudada quem vai fazer IME ou ITA aí, na questão do número de Euler aí, o número E, que tem o LN também, que é o número logaritmo neperiano. Espero que tenham gostado aí, tenha ajudado vocês. Grande abraço, galera. Fechou.